Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live, né, no canal da Academia de Forense Digital, o melhor canal aí sobre forense digital da internet. Hoje eu estou com o excelentíssimo Haroldo, né, Haroldo Cardoso, que é psicólogo, além de ser também advogado, opa, bati no microfone, além de ser também advogado e ter uma linha de pesquisa na área de tecnologia, e o Marcos Fábio, que ele tá com um probleminha para entrar, mas ele já tá entrando, tá? Eu peço que vocês aguardem por gentileza. Mas enquanto o Marcos ele ainda não entra, vou tentar ganhar aqui uns 5 minutinhos pedindo pro Haroldo se apresentar, falar sobre, né, o seu trabalho, sobre a linha de pesquisa que ele desenvolveu. Então, Haroldo, primeiramente, muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder estar conversando com a gente nessa live, que eu acho que é muito importante, principalmente por se tratar aí, né, dos dias próximos aos dias da criança. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Wesley. Você já apresentou muito bem. Eu sou psicólogo, sou advogado também, formado dos dois. E eu tenho desenvolvido uma linha de pesquisa em segurança na internet, na verdade, nas práticas associadas mais com a questão da sexualidade na internet, né? Então, a gente fala de circulação de nudes, de práticas entre adolescentes, entre jovens adultos. E a gente vai analisando um pouquinho as percepções das pessoas em relação a isso, para que a gente possa ter um mapeamento do que é esse tipo de comportamento na sociedade, né? Então, a ideia é que a gente possa gerar alguns dados brasileiros aí para poder pensar sobre esse assunto, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da saúde. Porque afinal tem muitas coisas relacionadas, associadas a um uso mais intensivo das tecnologias, né? E acho que a gente pode ir explorando um pouquinho mais, assim. Não vou dar já o filé mignon. Boa, boa, boa. O objetivo dessa live, né, primeiramente surgiu graças à conversa que eu fiz com o Marcos Fábio, né? O Marcos Fábio, ele é perito criminal na parte de forense. E aí eu estava conversando com ele num projeto que a gente tem no canal também, chamado AFD Talks. O AFD Talks, de uma forma bem resumida, ele é um projeto onde a gente tenta explorar, né, a vida, a inspiração, a motivação dos peritos forenses na área de tecnologia. E a gente já entrevistou muita gente bacana, né? O Marcos Monteiro, a Ana Sanches, o Assis Henriques, né? O Assis Henriques, que é uma pessoa muito bacana também. E recentemente a gente conversou, eu conversei com o Marcos Fábio, e a gente, durante a nossa conversa, né? Essa gravação, ela teve mais ou menos umas 2 horas. Essa conversa a gente acabou falando sobre vários assuntos e caímos aí também sobre o perigo das crianças na internet. Marcos, você poderia fazer um resumo aí para as pessoas que não te conhecem, né? Pode ficar à vontade aí. Claro, claro. Bom, meu nome é Marcos Fábio, eu trabalho na perícia criminal aqui no estado do Paraná, na seção de computação forense, investigando crimes diversos aí. Especificamente, eu estou atuando mais fortemente hoje na investigação de crimes de homicídio, mas a seção como um todo a gente investiga crimes de pedofilia, crimes de fraude, tem atividade de busca e apreensão, eventualmente também ataques cibernéticos, né, em parceria com a Delegacia de Crimes Especializados, né, que é chamado NUCIBA, né. E é isso, minha formação é informática, eu sou mestre em informática aplicada, com especialização em telecomunicações e perícia criminal, e eu tenho já bastante experiência na área de segurança da informação, né. Antes de trabalhar aqui na perícia do Paraná, trabalhei muito com consultoria em segurança da informação e com perícia judicial, né, e também com assistência técnica, resposta a incidente, né. Já também dou aula há algum tempo, desde 2005. E a gente se entrega logo a idade nessa brincadeira. Já estou Boa, registrado aí tem um pouquinho, brincando aí com você. boa. Obrigado pelo convite, meu amigo. Perfeito. Eu tava explicando pra galera que tava assistindo, né? O motivo de ter criado essa live, né? Falando de uma forma bem resumida, pra não comer muito tempo. A gente tava gravando pro FD Talks, e nessa gravação acabou que a gente, diante de vários assuntos que a gente abordou, a gente acabou falando sobre o perigo das crianças na internet. E você sugeriu, né, da gente fazer essa live, que é onde veio essa ideia, perto do Dia das Crianças e tal. E aqui estamos. E eu gostaria, antes da gente prosseguir, de avisar a galera como é que vai funcionar mais ou menos a live, tá? Eu pensei numa estrutura de... Primeiro a gente fala sobre os perigos, depois a gente tentar propor, né, uma forma dos pais lidarem com os perigos que a gente vai falar, que a gente vai comentar,
E no terceiro bloco a gente ouvir vocês digitarem aí nos comentários, né, fazerem perguntas, aproveitando que tem dois profissionais excelentes aqui, né, o Haroldo, que é, além de psicólogo, também advogado, e o perito grandiosíssimo aqui, Marcos Fábio. Então, no finalzinho da live, o chat vai ficar liberado para vocês poderem perguntar à vontade, então aproveitem bem essa oportunidade aí, tá? Bom, agora voltando, né, para a live, primeiramente eu fico muito feliz de estar recebendo os dois aqui, né, e o Haroldo, ele tem provavelmente uma bagagem muito grande, né, sobre o assunto que a gente vai mencionar, então provavelmente ele vai aqui comandar a live. Então o Haroldo fica à vontade também, tá? Então vamos lá. Eu tava assistindo aqui, só para fazer um preview, eu tava assistindo uma série que eu recomendo bastante, chamado Dilema Social. Ela tá na Netflix. O Dilema Social, ele é um documentário que ele tem uma parte visual muito bem explicada. Então, você que às vezes não tem paciência para entender termos tecnológicos, etc., ele vai falar sobre o poder das redes sociais, que nós não percebemos e que todos nós, de certa forma, estamos suscetíveis, e principalmente as crianças, né? E ele vai ilustrar muitas coisas importantes de forma visual. Então fica muito fácil de entender, você não precisa de saber o que é protocolo, você não precisa saber aí a parte de segurança para poder entender esse documentário. Então, se eu puder falar como lição de casa aí, tá aí, Social Dilema, né, Dilema Social, na Netflix. Além disso, tem também um livro chamado O Filtro Invisível, tá? É um livro velho, se eu não me engano, 2014, mas vale a pena a leitura, porque ele complementa o assunto do documentário Dilema Social, tá? Então vale muito a pena ver esse documentário e ler o livro. É um livro rápido, tá? Um livro pequeno, porque eles mostram o tanto que nós o tanto que nós estamos suscetíveis, e eu estou quase entregando aqui o documentário, mas ele mostra o quanto nós estamos suscetíveis à psicologia, digamos, embutida, né, dentro do funcionamento das redes sociais, e o porquê também, né, isso explica por que elas estão até hoje prevalecendo no mercado, e mostra um pouco mais algumas coisas que nós não estamos enxergando, e que a nova geração, se essas coisas não forem resolvidas, a nova geração ela vai ter um problema pior do que nós já temos, tá? Então, vale muito a pena ver o documentário. Bom, eu estou olhando para o lado aqui para ver o chat, tá? E agora voltando, primeiramente eu gostaria, o Haroldo, se você puder aí explanar para nós quais são os problemas que você enxerga, né, que podem afetar as crianças, e logo em seguida o Marcos Fábio também, ele pode comentar, ele pode falar também da visão dele, quais são os problemas que ele enxerga da internet para nossas crianças, tá? Então, o bloco agora é todo seu. Legal, Wesley. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de problemas que são possíveis de surgirem na internet, a gente fala de algo muito dinâmico. Então, isso está sempre mudando. Tem novas práticas sendo criadas o tempo todo. E não é só pela nova tecnologia. Então, se surge uma nova rede social, com certeza você vai ter novos recursos ali para usar, né? Para o bem e para o mal ali, de um modo positivo, de um modo negativo, né? Mas também porque essas práticas elas são dinâmicas e a sociedade muda, a internet muda, as pessoas mudam ao longo do tempo. Então é muito difícil a gente poder ter uma lista de práticas que os pais têm que tomar cuidado com seus filhos. Na verdade, a primeira coisa que eu cito é o diálogo, porque na verdade o diálogo com os filhos sobre o que eles fazem na internet é o único fator que realmente protege eles contra absolutamente todos os problemas. Então, que os pais se interessem pelo que os filhos fazem, né? Se o filho publica no TikTok, o que o filho publica? Com quem que ele fala, né? Se uma criança tem uma conta no Messenger, que ele possa dar uma olhada ali e ver as pessoas que ele está autorizado a falar e tal, o que é trocado ali. Se ele tem um grupo de família ou participa de grupos de escola, então que ele saiba as pessoas que estão ali, ele conheça os outros pais que estão na escola, inclusive, para eles poderem fazer um certo controle de quem entra ou quem está nesse grupo, quem vê essas publicações, né? Porque aí, quanto mais público, mais desprotegidos eles podem estar, os conteúdos podem ser compartilhados e se perde o controle disso, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é isso, tenha um diálogo com os filhos. E para ter diálogo, tem que se interessar. Então, um jeito bacana de fazer isso é assim, o filho está jogando videogame ou está na internet um pouquinho, senta do lado dele, conversa sobre o que ele está fazendo, né? Ou então senta do lado dele, vê um pouco o jogo que ele está jogando, mesmo que seja violento, independente do conteúdo, e conversa um pouco com ele sobre o jogo. Tenta entender o que é esse jogo, o que ele tem que fazer, quais são as recompensas,
qual que é a história do jogo, o que ele é, quem é o protagonista, o personagem principal, e vai entendendo um pouco como que é esse universo, como se fosse um filme, um livro, um artigo cultural, né, que você pode conversar depois sobre o seu filho. E depois conversa sobre o que aconteceu no jogo ali. Ah, filho, eu vi que você estava jogando algo bastante violento e queria saber como que, sei lá, é para você isso, como que é jogar isso, se você se sente acelerado, se você gosta, se seus amigos jogam, né? Se você gosta de outros tipos de jogos, jogos que têm uma história, de jogos de estratégia, de jogos de luta, né? E vai conhecendo um pouco como que é esse perfil do teu filho para você dialogar com ele. Então, eu acho que essa é a dica número 1, né? Não sei se o Marcos tem alguma coisa para poder comentar sobre isso. Eu concordo 100% com o que você acabou de falar. Sem dúvida nenhuma, o diálogo deve ser sempre a primeira opção, né? E você o diálogo ele tem que ser adequado para a faixa etária, né? Então, à medida que é um adolescente, então o diálogo ele tem que ser mais trabalhado, né? Com a criança, dependendo da idade, às vezes dialogar demais, em vez de ajudar, faz complicar, né? Então, você criar regras de acesso. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. A gente até comentou, né, como o Wesley falou, sobre essa questão da idade, né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre essa questão da idade, que eu não acho que a criança deve usar celular, né? Mas se eventualmente os pais acham apropriado a criança fazer uso de um aparelho celular, tem que se ficar atento ao uso, a quantidade de tempo que se passa no celular, né? Existem formas de você controlar esse acesso, né? Então, de novo, conversar e tudo mais, mas, veja, você não vai estar com a criança 100% do tempo, o Haroldo pode falar com mais propriedade sobre isso. A gente também citou um pouco sobre essa questão do pertencimento a um grupo social, né? Então, a criança ela quer pertencer, o adolescente quer pertencer a um grupo, e aí ela não usa tal aplicativo e o grupo todo usa e ela se sente excluída e ela acaba indo utilizar. E existem alguns aplicativos que são complicados, né? Você citou o TikTok, por exemplo, né? O TikTok, ele já isso já é fato, né? De que ele faz uma investigação, faz uma coleta de dados dos usuários e fica mandando essas informações, né? E sabe Deus o que está sendo feito com essas informações. Então, veja, o aplicativo ele viraliza, as pessoas elas acabam não entendendo a funcionalidade do aplicativo e assim mesmo continuam usando, mesmo tendo essa divulgação maciça de que há esse uso indevido de imagem, etc., as pessoas continuam usando, né? Anteriormente foi aquele aplicativo que envelhecia as pessoas. Também era, né, uma forma de você manter uma base de dados de rostos das pessoas. Recentemente, nós tivemos um caso, o primeiro caso que chegou para a gente aqui, de um aplicativo novo que eu não conhecia. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, o Wesley. Acho que consegue. Consigo? Consegue. Deixa eu ver aqui. Você vai passar o mouse e vai aparecer na direita. Isso. Vocês estão vendo a minha tela aí? Ela está aparecendo para vocês? Agora sim. Tá? Então vocês estão vendo aqui essa tela aqui. Esse aqui é o nome do aplicativo. Random Chat. Sou. Nossa. Tá? Então a gente já chegou um caso, tá certo? De uso desse aplicativo. O que esse cara é? Ele é um software de mensageria no estilo WhatsApp, só que como o nome, né, o próprio nome já traz, ele propicia chats aleatórios com pessoas aleatórias de países aleatórios. Uhum. Tá? E olha só o que ele traz aqui, rapidamente, né? Uhum. Em relação ao conteúdo, né? Ele fala, né, sobre essa questão de aleatorização, BBB, bababá. Fala que você deve ter maior de 18 anos, obviamente, mas ele não pede nenhuma identificação para garantir que o usuário realmente tem 18 anos. E aí, a gente dando uma olhadinha muito rapidamente
aqui nas mensagens, tem uma que eu achei muito interessante. Vou ver se eu consigo resgatá-la novamente aqui. Bom, enquanto o Marcos ele vai procurando, eu gostaria só de incrementar que, e aí o Marcos Haroldo eles tomam a palavra de novo, mas só incrementar algumas coisas que eu achei muito importante. Pode falar, depois eu pronunciei, pode falar. Olha a mensagem dessa cidadã, ela dizendo que tem 16 anos. Né? As pessoas ficam me xingando, ó, eu tenho 16 anos. A outra mensagem que eu achei mais interessante, que eu gostaria de ter encontrado, na realidade ela está mais para cima, o cidadão ele afirma categoricamente que o aplicativo é utilizado por crianças em média de 13 anos. Né? O cara diz assim, pô, o aplicativo é para 18 anos, mas a maioria dos usuários aqui são de 13, né? 13, 14 anos. Aí tem essa cidadãzinha que ela já disse que, ó, eu tenho 16 anos e o pessoal fica fazendo bullying comigo, blá, blá, blá. Então, veja, esse cara aqui é um aplicativo que ele é instalável no celular, tá? Mas existe um site, tá? Chamado Random, com um Mzinho no final, chat, que ele tem a mesma pegada de conversa aleatória, só que ele fala explicitamente conversas de cunho sexual. Oh. Tá? Então, veja, é uma forma de vocês... E não tem controle nenhum. Então, nesse exato momento, você que está assistindo a gente, pode ser que o seu filho tenha esse aplicativo instalado no seu celular. Pois é. Né? Então, a gente chega com muita frequência, de novo, ofícios, toda semana tem, de casos de nudes, né? Porque as crianças, elas não sabem, elas acham que aquilo ali é uma prova de amor. Então, quanto menor... Veja, eu estou falando de criança de 12, 11, 10 anos de idade mandando nudes. Né? Nós temos uma iniciativa aqui no Paraná, uma perita nossa, ela dá palestras nas escolas. Eu cheguei a acompanhá-la umas 2, 3 vezes para assistir as palestras. É impressionante. E eu estou falando de palestra para 6ª série, 8ª série, tá? 7ª série. E aí, quando você está observando, enquanto ela fala e cita sobre esses perigos, tá? Eu vou tirar aqui o compartilhamento para a gente voltar aqui e ficar mais tranquilo. Você percebe, eu ficava observando a plateia, né, as crianças, e aí você percebe que elas começam a regalar os olhos, porque ela começa a se tocar. Putz, eu fiz isso, e eu não sabia que era errado. E em algumas dessas palestras, ao final, elas chegavam para conversar com essa perita sobre situações que elas estavam passando. Muitas vezes elas estavam sendo assediadas dentro de casa. Pois é. Pelo tio, pelo padrasto, pelo avô. E não sabia que aquilo ali era sério. Então você vê que a questão, de novo, sem dúvida nenhuma, você precisa conversar, você precisa se fazer mais presente realmente na vida dos seus filhos, porque o que a gente vê muito hoje são os pais que sentem culpa porque não tem tempo, trabalham demais, não tem tempo, e a permissividade é muito grande, né? Porque é uma forma dele compensar a ausência. Ele acha que aquilo ali está fazendo um bem, quando na realidade não está, e ele não faz a menor ideia. O filho se tranca dentro do quarto, ele tem um notebook, ele tem um celular, um tablet e o videogame, que o videogame também tem um outro aplicativo muito utilizado pelos adolescentes que jogam, que é o Discord. O Discord, ele é um chat. Isso. Né? Que o pessoal utiliza e os pedófilos têm utilizado bastante, porque sabem que as crianças e os adolescentes jogam videogame e eles se comunicam através dessa rede, até para jogar em rede, conversar a respeito do jogo, etc. E os pais não fazem a menor ideia. Né? Então, veja, diálogo, você entender o que o filho está fazendo, e aí você tem formas de você bloquear certas coisas. Tanto os computadores quanto os celulares, eles têm um controle parental. Tá? Eu separei aqui alguns links dos próprios fabricantes que a gente pode colocar depois aí para os pais entenderem como você criar esse controle, esse filtro em celulares Android, em iPhone, Windows 7 e Windows 10, que são os mais comuns. Tá? Que os pais devem fazer isso, né? Devem fazer isso para filtrar certas coisas. Existem, obviamente, já tem o YouTube Kids e algumas coisas, mas você precisa ter esse filtro. Se você acha que o seu filho de 12 anos deve ter um celular, pelo menos tenha um certo controle sobre, né? De novo, dialogue com ele, converse, mas tenha um controle.
Porque mesmo você dialogando, vai haver situações em que tem aquela pressão daquele grupinho social, diz assim, faz aí, bota aí, cara, é legal, né? O Snapchat e tudo mais. E aí você tem também aplicativos que você manda a mensagem e depois que você envia, ela é apagada. E aí? Já foi, você não sabe nem quem enviou, fica difícil até em eventualidades de uma ação criminal a gente fazer uma investigação, descobrir a autoria, descobrir, enfim, se houve mesmo envio, então é complicado, né? Pois, só te cortando rapidão, aproveitando esse gancho que você trouxe, e aí eu gostaria de perguntar para o Haroldo, né? Haroldo, o Marcos ele trouxe aí uma gama de informações que a gente pode tirar dessa parte, e obrigado pelos links que você trouxe, eu não tinha nem pensado nisso. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também os documentários, né, e os livros que eu vi e que eu gostaria de recomendar. E aí voltando agora para a pergunta que eu vou te fazer, tá, Haroldo? O Marcos ele trouxe um monte de informações enquanto ele conversava, que são, por exemplo, nem todos os aplicativos têm controle parental, ou nem todo aplicativo consegue, de fato, criar conteúdo somente para crianças. Mesmo assim, o YouTube, por exemplo, o YouTube Kids, gaguejei aqui, o YouTube Kids, ele é para criança, mas nós não sabemos até onde os produtores eles estão, de fato, engajados nisso, né? Então, eu não tenho filho, então eu não assisto muito, né, a versão do YouTube Kids, mas eu sei que nem todo mundo, às vezes, conhece o YouTube Kids, e às vezes, como o YouTube ele trabalha com algoritmo, tem um pequeno detalhe que pode fazer diferença, que é, por exemplo, se um pai ele está na conta dele logado e ele empresta o celular para o filho e aí começa a misturar, né, as buscas, digamos assim, então isso pode comprometer no resultado, mesmo que ele passe um celular somente para o filho. Imagina que um coleguinha, sei lá, de idade maior, ou que tenha, às vezes, um ensinamento diferente em casa, ou que os pais não se preocupem, se eles fazem as buscas, lá na frente, o resultado das buscas para esse filho também vai influenciar no que ele vai ver. Lembrando também que é o que eu vi no Social Dilema, né, que é o também que está no livro, também, no livro O Filtro Invisível, que o resultado de busca do YouTube ou do Google, ele não é o mesmo para mim e não é o mesmo para você. Se você, por exemplo, você está em São Paulo, se não me engano, né, o Haroldo, se você pesquisar um termo e aí, aquele autopreenchimento, ele não vai ser o mesmo para nós dois. Então imagina que uma criança, por exemplo, nós hoje temos um número gigantesco de pessoas que acreditam na Terra plana, tem um número gigantesco de pessoas que acham que vacina do governo, que acham que vacina do anticristo, e essa desinformação em massa, ela é, em grande parte, causada pela facilidade de clique rápido, né? Então, agora, fazendo minha pergunta depois desse monte de informação, eu gostaria de saber primeiro, você acha que os pais... melhor, qual a idade ideal para uma criança ter acesso a um celular com internet? Você acha que a criança tem que ter acesso à internet? Se sim, qual a idade ideal? E qual é a idade que você acha que até qual idade que você acha que os pais eles podem entender que a criança não tem direito à privacidade? É uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que o que o Marcos mencionou, e muito bem mencionado, é essa relação com a tecnologia de alguns pais, às vezes, deixarem o celular com o filho, né? E eles não estão sabendo o que o filho está fazendo ali. Então, o filho está ali entretido no celular, no videogame, no computador, mas eles acabam entrando em contato com coisas que muitas vezes eles não têm ainda desenvolvimento para poderem entender o que é aquilo. Então, o que pode acontecer é que eles entrem em contato com alguém na internet, com algum website, com algum jogo, alguma informação ali que antecipa uma coisa que iria acontecer depois. Então, imagina uma criança de 8 anos navegando na web, né, e realmente ele vê ali os sites do pai, e ele entra em algum site de conteúdo sexual. Uma criança de 8 anos, ela ainda não tem a compreensão do que é isso como um adulto. Então, a gente pode dizer que isso vai ser difícil para ela entender. E muitas vezes quando as crianças começam a imitar alguns comportamentos que a gente entende como mais sexualizados, né, como uma forma de poder expressar esse contato que ainda não é adequado para a idade delas, né? Então, na verdade, essa é a grande preocupação, de que quando a gente deixa um celular na mão de um filho, ele entra em contato com coisas para as quais ele não está preparado. Então, é bom que quando você
tem um tablet, né? Se você tem um celular, alguma coisa, quer deixar na mão do seu filho, antes de 3, 4 anos, melhor não. Melhor brincar com outras coisas, sabe? Porque um menino de 2 anos tem o único comportamento que você precisa para mexer no smartphone hoje, que é um dedo, né? Uhum. Então, toda criança pequena explora o mundo pelo dedo. Você pode olhar assim, as crianças pequenas colocam o dedo na tomada, onde não deve, né? Mas também exploram os móveis, colocam o dedo, a mão, né? É muito sensorial. Então, essa habilidade, ela tem, com 2 anos, uma criança razoavelmente já que amadureceu, 2 e poucos anos, ela normalmente tem esse comportamento de mexer com o dedo. Então, ela vai poder clicar lá e abrir um aplicativo, ela vai saber navegar. Ela está sabendo o que ela está fazendo? Provavelmente não. Então, é melhor que ela explore o mundo mais sensorialmente, com outros brinquedos, com brinquedos adequados para sua faixa etária, com a bolinha, com o cavalinho, com a casinha, com outras coisas que são mais adequadas, antes dela ter esse contato, especialmente sozinha, né? Então, vamos colocar a galinha pintadinha lá na frente para o meu filho poder ver, né? Enquanto eu estou no restaurante comendo. Tudo bem, às vezes acontece, não tem culpa, ninguém vai ser um mau pai ou julgado porque fez isso uma vez na vida, mas não é adequado fazer isso sempre, né? Então, é bom saber o que a gente oferece para as crianças, em termos de brinquedo mesmo, em termos de atividade. Agora, com crianças um pouco mais velhas, é interessante que tenha um uso que a gente saiba o que eles estão fazendo, ou que a gente use, quando eles estiverem usando, que a gente esteja, o adulto esteja ao lado dela, né? Então, sabendo o que ela está fazendo, acompanhando. Então, não deixar o filho jogando videogame muito tempo, né, durante a semana, porque ele tem que fazer outras coisas, tem que fazer lição de escola, tem que fazer atividade física, se conseguir, no meio dessa pandemia, né, poder fazer alguma coisa melhor. Então, a gente tem que ter, no mínimo, um bom senso de quanto de preparo eles têm para poder absorver esse tipo de informação, né? Não dá para achar que um menino vai entrar na internet e ele vai ser inteligente o suficiente para poder ver todos os sites, poder entrar nos mecanismos de busca, mas que ele está preparado emocionalmente para absorver toda essa informação do modo que ela vem, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a solidão. Então, a solidão às vezes leva a gente a procurar uma conversa com pessoas na internet, mesmo adulto. Isso é uma das grandes razões pelas quais a gente procura amigos ali na internet. E é bacana quando essas conexões que a gente faz ali vão se tornando conexões na vida real, né? Porque às vezes a gente vai acumulando muitos amigos, as pessoas têm até uma percepção de que o perfil é falso, se tem amigo demais, né? Então é um perfil que está querendo se mostrar, ou é um perfil comercial, ou é um perfil, ou é um instaboy, uma instagirl, né? É alguém que está tentando se promover ali pelas redes sociais, porque também é capital social isso. Mas muitas vezes tem uma sensação de solidão em tudo isso. Eu lembro que a Paris Hilton, que é aquela influenciadora, ela diz uma vez da solidão intensa que ela sente, apesar de todos os seguidores, né? Que na verdade ela sente mais em casa com os seguidores do que na própria casa dela. Tem um documentário em que ela diz isso, né? Legal. Então eu acho que isso é bem patente da sensação de solidão que a gente tem hoje, que a gente busca alguma coisa nesse ambiente online para poder dar um alento para isso, para poder acalmar isso, né? O que acontece é que se a gente não consegue de fato fazer conexões reais na vida, então a gente pode acabar usando a internet de um modo mais impulsivo. Então a gente volta na internet, coloca mais amigos, fala com mais pessoas, manda nudes, e tem todo esse tipo de desdobramento ali que acaba virando um comportamento que se perde o controle dele, né? Isso é perigoso, por quê? Porque, na verdade, a gente tem essas questões de segurança muito fortes. A informação que a gente deixa na internet fica na internet, né? Então, se a gente manda uma foto, se a gente manda um texto, um áudio, alguma coisa, isso fica na internet. Então, são pessoas, especialmente quando a gente pensa na adolescência, né, que o Marcos falou, que não tem ainda aprovação dos amigos, são pessoas que vão precisar de um cuidado, porque tem algumas práticas, por exemplo, uma que eu ouvi, eles criam um grupo no Facebook, e aí tem um determinado horário, ali na sexta-feira, no sábado, que eles podem postar nudes. E aí todo mundo posta nudes, e no final os moderadores apagam todas as mensagens, porque é mais seguro. Né? Mas a gente sabe que tudo está gravado, né? Sim, sim.
Então, essa sensação do anonimato da internet leva as pessoas a terem alguns comportamentos. A gente fala, mas, gente, como que essa pessoa acredita que a informação dela está segura? Mas é uma tentativa, de fato, dela sair de cena, sabe? Ela entra na internet, posta algumas coisas, apaga e meio que sai de cena. Ela tem essa sensação, Entendi. né, que não é real, né? Então é legal a gente poder ir dando e conversando sobre isso, porque essas sensações, elas provavelmente vão ficar surpresas de saber que a imagem delas ficou gravada de algum modo, Sim, né? sim. Elas vão ficar surpresas. Então é bacana porque hoje as fronteiras entre o online e o offline estão muito difusas, né? E isso é uma coisa bacana, assim, da gente falar de fronteiras. Então, o que acontece na internet influencia a vida real. O que acontece na vida real acaba na internet, né? Às vezes a gente tem um amigo que a gente conhece na vida normal, que é nosso amigo no cotidiano, ele vai para fora, como que mantém o contato pelas redes Entendi. sociais, pelo FaceTime, né? Então, os relacionamentos eles vão transitando ali entre o online e o offline. E é bacana que a gente vai entendendo que as coisas que a gente faz na internet têm consequências reais. E quais são essas Sim. consequências para a gente e para os outros? Muitas vezes, violências que as pessoas perpetram online, então bullying, todo tipo de violências, assim, quando elas são confrontadas face a face com a vítima, a maioria não faz mais. Uhum. Então, só essa corporeidade, só o fato de estar ali na frente do outro, já faz com que a gente iniba um comportamento e vai fazer mal, né? E que pode até trazer alguns problemas, dependendo da extensão dele, dos dobramentos que ele vai tendo, né? Então, na internet as pessoas acabam fazendo coisas que não fazem na vida real. Sim, sim. E é bom que a gente tenha essa sensação de as coisas estarem mais concretas, né? E que, de fato, essa é uma sensação que a gente precisa trazer. Não é uma coisa dada, não é uma coisa tão natural. A gente precisa pensar na consequência do que a gente faz para poder ter a sensação dessa consequência, Boa. né? Senão a gente não consegue construir. Pe- Por isso o diálogo. Perfeito. E a questão da idade? Desculpa, eu queria só complementar aqui o que o Haroldo falou em relação à questão né, do uso e tudo mais. Aham. E mesmo que você comentou sobre o YouTube Kids, né, Isso. perfis e tudo mais, Aham. realmente, você tem que criar perfis separados, né? Sim. Senão você mistura, porque tem esse analytics, essa análise de comportamento que é feito pelos aplicativos, Netflix faz isso, então isso aí Isso. já é bem comum, né? Então, se você mistura os perfis, fica complicado. A criança eventualmente vai ser sugerido a ela algo Isso. que deveria, porque, né, tá de acordo com o teu comportamento e não o dela. Mas Isso. mesmo você criando perfis, é importante que você valide o conteúdo antes da criança ver, Sim, antes do sim. adolescente ver, né? Minha cunhada, por exemplo, faz isso, né? E recentemente teve o caso, por exemplo, da Momô. Sim, sim. Era aquele bonequinho e ela aparecia no meio de conteúdo infantil. Pois Tava é. lá no YouTube Kids, né? Eu estou especificamente me lembrei desse cenário. Você falou né, você frisou sobre o YouTube Kids. Uhum. Então, mesmo você criando o perfil, mesmo você fazendo os filtros, ainda assim não invalida de você fazer uma checagem, né, Sim. em loco, a respeito do conteúdo, porque eventualmente pode acontecer isso, né? Propagandas também que aparecem ao longo desses vídeos também já tem exemplos aí na internet, de novo, no YouTube principalmente, de que o canal, a princípio, foi feito para um adolescente, mas no meio do vídeo, né, de conteúdo apropriado, né, para 14 anos, por exemplo, aparece uma propaganda de conteúdo de maior de 18. Ó. Isso é bizarro, mas isso acontece, né? Já tem exemplos de vídeos aí nos canais aí no YouTube a respeito disso, né? E eu gostaria de enfatizar, não fazendo medo, né? Aham. Até o Haroldo pode falar um pouco mais sobre isso, que ele é formado em Direito, eu não sou formado em Direito, mas eu vou compartilhar de novo aqui, se vocês me permitam. Sim, sim. A Eu acho galera que vai. A galera Vai vai pirar desligar. depois. A galera vai chorar, né? Daqui a pouco. Mas pode continuar. Beleza. Ó, olha só, eu estou compartilhando de novo aqui a minha tela, que eu separei duas telinhas bem rápidas Aham. da apresentação, né, da Dá pra ver. responsabilidade do líder.
dos pais e dos responsáveis legais, né? Pais ou, né, responsáveis legais. Né? Então, o Código Civil, ele traz, está aqui o artiguinho, tá? Artigo 932, ele diz, né, das responsabilidades, né, pela reparação civil. E aí, no inciso primeiro, ele já traz, ó, os pais são responsáveis pelos menores, filhos menores, que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Então, o pai tem responsabilidade, né, do filho menor, que estiver sob a sua responsabilidade, ou o responsável legal. Tá? Então, se o filho fizer alguma coisa que é considerada divergente da norma jurídica, né, um delito e etc., quem vai responder é o responsável legal. E aqui eu trouxe, né, uma decisão que não é tão nova, de 2014, do TJ do Rio Grande do Sul. Isso aqui, se eu não estiver enganado, foi conteúdo do Facebook, tá? Né, ó, postagem de caráter de difamação no Facebook, relacionada, acho que é uma professora de uma escola, tá certo? Pelo filho do réu, menor de idade, tá? E aí, autoria e fato foram confessos em audiência, blá, 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 né? Ofensas, né? Deixa eu ajeitar aqui que ficou, né? Ofensas à honra da autora com reflexo na comunidade, inclusive no ambiente escolar, dando moral, indenização R$5.000. Eita. Então já tem decisão, tá? De novo, são de 6 anos atrás, não é novidade, né? Isso é um exemplo do Rio Grande do Sul, mas tem já decisão de outros estados relacionados a isso. E na esfera criminal também há no ECA, né, no artigo 129, né, listado as medidas que são aplicáveis aos pais ou aos responsáveis de acordo com o delito cometido lá pelo menor, né, que o pessoal chama de menor infrator. Né? Então tá aí, encaminhar para serviços e programas oficiais comunitários, inclusão em programa oficial de auxílio, encaminhamento a tratamento psicológico, blá, blá, blá. Né? Então, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, o responsável legal pode ser enquadrado. Né? Especificamente tem um nomezinho, né? Ou seja, é a culpa em vigilando, ou seja, os pais, os responsáveis legais, são responsáveis por tudo que os filhos fazem. Então, você precisa realmente estar ciente do que seu filho está fazendo na internet. Porque se ele fizer alguma coisa, seja, né, intencionalmente ou não, que se caracterize, né, caracterize dano moral, ou mesmo venha a ser, né, tipificado lá como injúria, difamação e etc., você é que vai responder. Você, pai, você, mãe, você é responsável legal que vai responder. Tá? Não é fazendo medo, tá? Mas é um alerta, tá? Porque o pessoal acha que não vai dar em nada. E tá aqui, eu trouxe a decisão do TJ a mostrar que sim, meu amigo, vai dar sim. Tá? Se entrarem com ação, você corre o risco de pagar o pato, porque você não cumpriu com o seu dever, tá certo? De zelar, de vigiar, tá certo? O seu filho no que ele está fazendo na internet. Boa. Então, converse, mas tenha ciência do que você está fazendo. Existem métodos, formas de você controlar esse tipo de coisa. Né? E assim, eu particularmente, a gente teve essa discussão de novo aqui, né? Eu não acho que antes, assim, é meio radical. Né? Eu sou de uma geração que não faz tanto tempo, mas que quando a gente estava no colégio e os pais queriam falar com a gente, o cara pegava o telefone, ligava para a coordenação e dizia, eu quero falar com meu filho, eu preciso falar com ele, tem um recado, quero saber se ele está bem e tudo mais. E hoje o cara... por que eu estou dizendo isso? Porque o argumento não, eu preciso deixar um celular na mão do meu filho, porque eu preciso falar com ele quando ele estiver no colégio, eu preciso marcar com ele o horário para eu poder buscá-lo. E eu me desculpe, tá? Você que está assistindo a gente agora, isso, eu não como essa conversa. Eu acho isso desculpa para você acreditar numa coisa, né, que você está dando um celular na mão de uma pessoa que ela não está preparada para usar aquilo. Eu não consigo aceitar uma justificativa dessa, porque uma criança de 10 anos precisa usar um iPhone que custa R$4.000. O que é legal é o seguinte, é que o pai, muitas vezes, esse pai que deu o iPhone de R$4.000, ele chega e diz assim, eu não vou dar uma mesada de R$100 para meu filho de 10 anos, porque é muito dinheiro, ele não está preparado para lidar com esse dinheiro. Mas o menino tem um iPhone, que custa R$4.000. Ele não quer dar os 100 porque ele tem consciência de que R$100 é muito dinheiro para uma criança de 10 anos, mas o iPhone ele dá. Ele não tem consciência de que aquilo ali custa R$4.000. Entendeu?
Então, é meio surreal, mas é o que acontece. Né? Essa justificativa de que meus amigos têm, só eu não tenho. Né? Eu já vi adolescente, né? Eu acompanho às vezes a rede social de filho de amigo e tudo mais, e uma vez eu vi a filha de uma amiga minha, assim, saiu o iPhone novo, ela postou, meu Deus, eu preciso ter este iPhone. Olha, eu preciso ter um iPhone. Entendeu? Então, você vê que existe aquele questão do consumismo, de novo, Sim. existe aquela questão do grupo social, todos os colegas têm, todo mundo tem, eu preciso ter. Né? Então, de novo, com diálogo, eventualmente, isso consegue ser tratado de uma forma melhor. Né? Mas o pai precisa ter consciência de que, às vezes, aquilo ali é uma arma, é um computador Sim. que está colocando na mão, que tem acesso à internet livre, tá certo? É uma janela para o mundo. Né? Então, aquela questão da tecnologia que está presente na vida de todo mundo, mas que as pessoas ainda não se tocaram e não têm a consciência disso. Né? A doutora Patrícia Peck, eu gosto muito do que ela disse, que a internet, e eu concordo, é verdade, a internet é a nova rua, a internet é a praça pública. Então, assim, quando a gente traz para o mundo físico, vamos dizer assim, né? Você sabe que né, você diz para o seu filho que ele não deve falar com estranho, que ele não deve receber nada de que ele não conhece, que ele não deve dar informações, né, pessoais a desconhecidos e tudo mais. Mas você não fala isso para ele em relação à rede social, em relação a estar adicionando qualquer pessoa no Facebook, no Instagram, porque hoje a quantidade de seguidores é o que conta, a quantidade de likes de uma foto é o que conta, né? Aí a menina está tirando foto dentro do quarto, né? Com a barriguinha de fora, de shortinho e tudo mais, pode parecer uma coisa extremamente inocente. Mas pra gente que tá no criminal, a gente vê que isso, né? O cara chega lá, dá um print naquela foto e coloca lá no site russo, entendeu? De tráfigo de pessoas. Naquela foto inocente que a criança tá tirando, ela adolescente de 15, 16 anos tá tirando ali, ela tá mostrando todo o ambiente da casa dela. Tá mostrando o quarto, tá mostrando depois no outro dia a sala, tá mostrando eventualmente ao fundo uma imagem da janela que já dá de frente para a rua, e na rua pode ser que tenha algum monumento ou alguma coisa que caracterize aonde ela mora. Tira foto com a farda do colégio. Muito fácil, né? Existe eu agora me lembrei, se eu tivesse me lembrado antes, eu até teria pego esse link, posso procurar depois para colocar aqui, de um cidadão que foi preso porque ele sequestrou uma adolescente, ficou com a menina acho que uma semana, era pré-adolescente, né? De criança para pré-adolescente, e ele convenceu a criança a entrar no carro porque disse que era um jogo que os pais não poderiam saber, né? E aí ele convenceu a criança a participar daquele jogo, daquela fantasia. Ela não sabia, a criança não desconfiou até um determinado momento que estava sendo sequestrada, e quando ele foi dar a entrevista, ele disse, não, foi muito fácil. Eu passei 2 dias na internet, eu descobri tudo, o horário que ela ia para o colégio, que horas ela ia para o balé, enfim, para atividade física. Então é muito fácil você fazer uma investigação, não precisa ser perito criminal para poder você fazer uma investigação de uma pessoa. Você entra, as redes sociais estão abertas, o Instagram, o Facebook, você vai lá, cara. Se a gente fizer uma brincadeira aqui, pegar o nome de qualquer pessoa, eu arrisco dizer que a gente vai saber se a pessoa é casada, se ela tem cachorro, onde é que ela mora, entendeu? Se ela já viajou para determinado lugar, eventualmente até o carro que ela usa, o colégio que ela estuda. É muito fácil. E as pessoas deixam as redes abertas porque elas querem likes, elas querem seguidores, e elas não fazem esse filtro. E mesmo aquelas que colocam de forma privada, não faz aquela análise mais criteriosa de chegar lá e dar uma olhada. Deixa eu ver se tem alguém que eu conheço que segue. Deixa eu dar uma olhada, né, no perfil dessa pessoa antes de aceitá-la. Né? As pessoas simplesmente vão aceitando porque eu quero ter, né, 1 milhão de seguidores. Ainda mais porque essas redes sociais, elas beneficiam quando você tem muitos seguidores. Você começa a ganhar dinheiro com isso. Né? As pessoas, vou começar a ganhar dinheiro. Então tem adolescente aí ganhando uma grana, entendeu? Fazendo postagem de coisas que não deveriam ser feitas porque podem gerar algum transtorno no futuro. Né? Então tem que ficar atento a isso. Boa. Só aproveitando o negócio que você falou, e aí, voltando novamente para Haroldo. Haroldo, o Marcos, ele transmite tanta informação em uma resposta que a gente tem que, tipo, tentar pensar
Pra tentar trazer, porque é muita informação, tipo assim, e eu não tô falando negativamente não, tá? Tô falando positivamente. É muita informação que às vezes as pessoas que às vezes não têm conhecimento de tecnologia, elas não percebem o tanto de informação que ele soltou, que você vê que é perigoso, que se a gente for tentar explicar todas as informações que ele deixou, né, nessa resposta, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas tentando ser breve aqui, uma coisa que eu queria novamente perguntar é, baseado em tudo que o Marcos expôs, né? Tipo, a preocupação com a inocência das crianças e também a inocência dos pais, né? Muitas vezes os pais não sabem disso e acaba que, por não saberem, eles não têm como agir em determinado momento. Qual a idade melhor? Tem idade certa para a criança ter acesso à internet? Se sim, qual que é a idade? A criança tem direito à privacidade? O que dentro da psicologia você pode aí nos nortear? Olha, em questão a idades, eu acho que, na verdade, tem uma indicação de que antes dos 3, 4 anos a criança não tem acesso à tecnologia, ponto. Porque apesar dela ter o que ela precisa para poder mexer com o dedinho ali no tablet ou no smartphone, ela não tem um amadurecimento para entender muito bem Sim. o que ela está fazendo. Então, se ela for mexer na tecnologia, que seja, por exemplo, o pai colocar para ela um vídeo que ela gosta de ver, né? Que sejam coisas muito simples, né? Depois disso, até uns 8 anos de idade, melhor que ela tenha acompanhamento. Então, que o pai possa estar junto, ou outro adulto, um professor, alguém que possa estar junto enquanto ela joga videogame, por exemplo, ou enquanto ela mexe no tablet. Melhor que ela tenha algum acompanhamento. Agora, essas idades, elas não são tão exatas, assim, não quer dizer que fez 4 anos, então agora pode, né? Fez 8 anos, pode mexer sozinho, né? A gente vai entendendo que o desenvolvimento de cada um é diferente. Então, tem crianças que podem precisar de mais ajuda e crianças que podem precisar de um pouco menos. Agora, meu filho mexe em tudo na internet, ele consegue navegar, procura no Google sozinho, é um monstro, né? Super inteligente. Eu deixo ele sozinho? Também é uma outra questão. Não é só uma questão cognitiva, né? É uma questão emocional. Então, de novo, às vezes as crianças no contato com a internet podem entrar em contato com alguma informação, com algum conteúdo que antecipe uma vivência que ela teria ali na frente. Então, é muito bom que a criança possa ter 6 anos quando tem 6 anos, né? Que Entendi. tenha 10 anos quando tem 10 anos, né? Então, se a gente expõe uma criança de 8 anos de idade, 10 anos de idade, a um desafio em que ela tem que mandar um nude para alguém, ela pode acabar mandando esse nude, sem saber muito bem quais são as primeiras consequências e nem qual o sentido desse gesto, né? Então, muitas vezes ela faz de um modo inocente. E cabe mais aos adultos poderem dar um certo limite para isso, poder dizer por que ela não deve fazer isso, de um modo simples, né? Porque ela não tem a compreensão de que essa imagem pode ser utilizada por uma outra pessoa, pode acabar num site na Rússia, que nem o Uhum. Marcos falou, né? Ela não sabe muito bem o funcionamento disso. Então, às vezes, alguns limites têm que ser simples e claros. Então, filho, olha, você vai mexer no seu Messenger, vai ter uma conta, mas eu vou ver exatamente as pessoas com quem você pode falar, né? E o que elas estão falando com você. E veja, acompanha o que o seu filho está fazendo, né? Uma sobrinha de 6 anos que tem um Messenger, ela fala com a família, manda mensagem para a gente, a mãe dela tem total controle sobre com quem ela fala e o que ela fala. Você pode ver as mensagens que estão ali. É errado? Não é errado, né? Não é errado, porque ela está protegendo a filha de um contato com estranhos na internet. Uma criança de 6 anos não tem desenvolvimento para entender quando alguma pessoa quer falar com ela e oferece alguma coisa, por exemplo, Boa. né? Ou pede alguma coisa dela. Então a gente tem que ter sempre em mente o que a criança consegue fazer. Uma outra questão que é importante, que eu queria pincelar aqui, é a questão do YouTube Kids, né? Ou dos conteúdos para adolescentes. Não quer dizer que está no YouTube Kids é adequado para o seu filho, né? Porque, de novo, a Momo, né, apareceu no YouTube Kids. Isso. O que acontece com o banimento da publicidade infantil no Brasil, que o Instituto Alana e vários outros parceiros tiveram um papel muito importante ali, foi que agora que não pode ter publicidade na TV para criança, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer vídeo de unboxing, né? É. Então, aqueles vídeos que as crianças aparecem
abrindo os brinquedos e mostrando um por um e brincando. São, na verdade, vídeos feitos pelos pais ou por outros adultos ali, né? Que estão ganhando dinheiro, elas recebem esse tipo de brinquedo, material ali das empresas para poderem fazer os vídeos. Então, isso é uma forma de publicidade infantil, né? Então, foi um modo de você poder, de certo modo, passar a lei que foi banida ali da publicidade na TV, em meios abertos, e poder chegar até esse público por uma outra via. Então, esse tipo de vídeo, por exemplo, não seria adequado para uma criança pequena, mas é consumido aos montes. Sim. Né? As crianças passam muito tempo vendo esse tipo de vídeo. Então, a questão não quer dizer que está na internet e diz que é para criança, que está adequado. Né? Sim. Não quer dizer que está na internet e diz que é para adolescente, que está adequado para adolescente. Então, a gente tem que sempre olhar um pouco qual é o amadurecimento desse menino, dessa menina, né? Para poder entender o que ele pode entrar em contato. Videogames violentos são todo um outro mundo, né? Porque, na verdade, a violência que se faz ali não necessariamente você leva para a vida real. Às vezes pode ser uma catarse, uma agressividade ali naquele momento, e fica ali. Às vezes pode ser alguma coisa mais complexa. A criança que vê aquilo na realidade provavelmente precisa de uma atenção de um profissional, né? Mas, assim, como que a gente pode falar sobre isso? É toda uma outra live, né? E tem gente que pensa que é ok, tem gente que pensa que não é, né? Toda uma outra live para a gente poder falar sobre isso. Então, cada conteúdo é um conteúdo na internet. Isso. Sexo, violência, cada coisa que você vê ali tem as suas particularidades. Então, por isso que é bacana conhecer o que seu filho vê, o que ele faz na internet. E cada um vai fazer uma coisa. Tem menina que gosta muito mais de jogar jogos violentos e menina que às vezes gosta muito mais de redes sociais. Sim. Né? Então você vai lidar com cada tipo de conteúdo de um modo distinto também. Né? E então aí essa questão assim da idade ideal, então a gente indica mais ou menos aproximadamente, mas tem suas particularidades. O bacana é assim, que a gente vai entendendo que privacidade é uma coisa importante, especialmente para o adolescente, né? Mas que tem alguns limites. Sim. Agora, a gente não está querendo que o pai invada o lugar dele, porque deve ser muito chato ter um pai quando você está querendo falar com seus amigos. Uhum. Né? Agora, você também não pode ficar querendo que seu pai não esteja nunca ali para você fazer coisas que ele não deixaria você fazer. Né? A gente precisa, para isso, então, ter um diálogo. Isso precisa ser formado na criança e no adolescente. É uma construção, né? Porque ninguém nasce sabendo o que pode e o que não pode fazer na internet. Às vezes a gente aprende até o grande fator que leva as pessoas a terem mais cuidado com os nudes é se algo ruim acontece. Uhum. Né? Se algo ruim acontece, eles passam a não querer mais mandar. E aí acabam virando ETs, né? Porque são jovens adultos, quase um monte de vezes as pessoas mandam nudes para iniciar relacionamento, né? Essa galera nativa digital está começando os relacionamentos de modo diferente mesmo. Sim. E então eles acabam virando ETs ali, né? Mas fazer o quê? Aconteceu algo ruim, você não vai mais querer fazer aquilo. Entendi. Né? Então, isso precisa ser construído, ninguém nasce sabendo. Sim. Né? Então é importante que possa ter esse diálogo e para isso que o pai possa se interessar, antes de tudo, no que o filho faz na internet com a tecnologia. Boa. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu gostaria primeiro de saber, né, a gente já estourou o tempo, se vocês teriam um tempinho mais para poder permanecer na live, como é que está a agenda de vocês, como é que está a sua agenda, Haroldo e Marcos? Por mim, tranquilo, a gente pode ficar mais um pouco, sem problema. Boa. E você, Haroldo? Posso permanecer mais uns minutos também. Boa, obrigado. Então, antes de ir para o próximo tema, eu gostaria só de trazer uma experiência que um amigo meu teve, que é o que também me mostra o quanto que, às vezes, a não comunicação, né? E não comunicação, que eu falo, não é só conversar hoje, amanhã. É criar isso desde pequeno, né? Acompanhar o que o filho está vendo, etc. Um amigo meu, ele tem uma filha adolescente, né? 12, 13 anos, não lembro agora a idade, que ela, na escola, os dois tinham uma comunicação desde que ela era pequena, né? Então ficou mais fácil dele perceber isso e ele me avisou, assustado, etc. Ele disse que ela estava na escola, no horário em que troca os professores,
dois meninos da sala da filha dele fizeram um sinal de Heil Hitler. E aí tipo, a menina, ela sabia que não era uma coisa boa, mas ela não sabia exatamente o que significava. Então, quando ele foi me contar, ele ficou assustado primeiro. Que é uma pergunta que eu também me faço, né? Que vai cair no quesito de, por exemplo, as crianças não sabem o que é 11 de setembro, as crianças às vezes não sabem o que é o EI, né, o Estado Islâmico. As crianças, eu não sei se hoje em dia na escola ainda é ensinado, né, sobre Hitler, etc. Não sei qual que é a faixa de idade que elas vão receber esse tipo de conteúdo. Mas ele ficou muito assustado, primeiro porque as crianças que fizeram esse sinal, elas provavelmente não sabiam o que significava, e se soubessem, elas às vezes não entenderiam que elas não estariam dentro do que prega, né, o hitlerismo, o nazismo, etc. Então, tipo assim, ele teve o dilema de, primeiro, ter que explicar isso para ela sem trazer todo o horror do que é o nazismo, e tentar fazer ela entender sem tirar, digamos, sem traumatizar a criança, digamos assim. Então foi um desafio muito grande para ele. E aí depois disso ele começou a alertar todos os amigos, né, do grupo de WhatsApp, não sei o que, expliquem, não sei o que. Resumindo, a forma como ele tentou explicar foi, os dois viam, né, os filmes da Marvel, né, tipo, todos os filmes que eram meio que em seguida, né, quase uma série enorme, tinha em um dos episódios o Caveira Vermelha, se eu não me engano, que parece que ele era um soldado da Hydra, né, que é como se fosse uma forma ilustrativa da guerra antigamente, né? Então aí é como se fosse o nazismo, sabe? O Caveira Vermelha é como se fosse um soldado do Hitler, etc. Então ele explicou mais ou menos, baseado nos filmes, para mostrar para ela que o sinal que os meninos fizeram era algo negativo, tentou explicar um contexto, etc. Enfim. Então o que eu quero trazer com isso? O aprendizado, na verdade, né? O aprendizado é quando você constrói, né, essa confiança e de certa forma você cria essa cultura, ainda mais agora com pandemia, que é muito difícil, os pais têm que trabalhar bastante, etc. Mas você tentar tirar um tempo para assistir filme com o filho, você passar, tipo assim, você saber o que ele está acessando, sabe? Mesmo que, da mesma forma que você disse na questão da privacidade, você não bloquear demais, você ter uma noção do que ele acessa e dizer, pô, isso aqui é bom para você não acessar agora, porque tem esse tipo de conteúdo que é bom não você ver, sabe? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E se você quiser complementar com alguma coisa em cima disso, Haroldo ou Marcos, pode ficar à vontade, que aí depois a gente vai pro próximo bloco, tá? Bom, eu acho que se ele teve acesso a esse tipo de conteúdo, então é importante que alguém possa dialogar com ele sobre o que ele viu, né? Porque senão ficar simplesmente na proibição não vai dar muito certo, porque a gente sabe que tudo que é proibido a gente acaba procurando, né? Então é mais fácil que ele entenda, e entender de um modo simples, adequado para o momento dele, para a idade dele, o que foi que ele viu e por que é melhor que ele não veja. Boa. Né? Então, eu acho que, na verdade, tudo é uma construção de uma compreensão, né? A gente coloca regras muito rígidas, sem sentido, então a gente não tem a construção da compreensão do porquê que essas regras são importantes. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai questionando isso, né? Se ela não conseguir construir essa compreensão, então esse questionamento, ele pode parecer totalmente sem sentido mesmo. Ela pode acabar não querendo cumprir aquela regra, porque ela não vê sentido naquilo. Então, o mais importante é essa compreensão que vai sendo criada. Melhor evitar a exposição a certos conteúdos antes do tempo, mas se a criança teve acesso, o adolescente teve acesso a isso, melhor é conversar com ele a respeito. Né? Assim como qualquer coisa, como se ele, por exemplo, vê um filme, né? Ou se de repente ele vê uma cena na TV dos dois se beijando, né? E é uma criança de 4 anos, mas mamãe, pode beijar, né? Como é que é isso, né? Uhum. Então, explica para ele um pouco o que foi, né? E de modo adequado que ele possa entender. Boa. Marcos? Não, eu não tenho. Eu concordo com o que o Haroldo falou. Eu não tenho, a princípio, nada a acrescentar. Eu acho que é isso mesmo. Essa estratégia realmente foi muito bacana, né, de fazer a analogia com o filme. Boa. Você traz para a realidade Isso. mais próxima, né, de uma forma didática. Você faz um alerta sem se apresentar com aquela postura, né, de estar brigando e, né, punindo e tudo mais, né? E aí você, uma coisa, uma cena em um contexto
que é muito fácil do adolescente, da criança entender, Boa. né, e trazer para a realidade dela. Essa estratégia foi fantástica. Boa. É trazendo a base, né? O Michael Hitley disse, né, que o diálogo é o fator mais importante, eu concordo também com ele. O Júlio César Campos Machado. Quais as redes sociais mais perigosas? Que aplicativos são mais perigosos? Vocês querem responder? Bom, na minha opinião, eu colocaria, né, o TikTok, hoje, né, desses que nós estamos utilizando aí, o TikTok, sem dúvida nenhuma, o Snapchat, por conta da característica do Snapchat, mensagens curtas e tudo mais, e depois, né, e esse Random Chat, né, que eu acabei de mostrar. Porque existem vários aplicativos de mensageria, né? Você tem, assim, em relação ao perigo, não somente pela tecnologia em si, né? Porque, né, veja, o próprio WhatsApp ele pode ser perigoso, qualquer coisa pode ser perigosa se você não souber usar, né? Então, veja, se você de novo, não dialogar e não explicar como deve ser feito o uso e os perigos que isso pode, né, trazer, né, você aceitar pessoas que você não conhece, mandar nudes, dar informação além do necessário para de pessoas desconhecidas. Então, você precisa tentar deixar isso claro, né, para a criança, para o adolescente. Mas existem alguns aplicativos, de novo, TikTok, por conta dessa filtração de dados e troca de informação, a gente não sabe para onde está indo e o que está sendo feito com essas informações. O Random Chat, por essa característica aleatória. Imagina, você está abrindo um chat com um cara que está, sei lá, na China, no Alasca. Você não sabe onde é que o cara está. Não sabe, se tradicionalmente você já não, eventualmente você não sabe com quem você está falando do outro lado, eu posso criar agora um perfil no Facebook e começar a conversar com as pessoas e elas não vão saber que sou eu. Eu posso dizer lá que eu sou uma mulher loira de 1,80 e criar todo um perfil fake, e isso é extremamente fácil de ser feito. Por mais que as tecnologias e os fabricantes eles tenham tentado validar e coibir esses perfis, mas assim mesmo o cara matou um, ele cria outro. E ele vai criando e vai fazendo, né, o tempo necessário. Ele vai ficar com aquele perfil fake muitas vezes o tempo necessário só para ele fazer o estrago, né? Então, eu elencaria essas ferramentas, o Random Chat, o TikTok, né, e o Snapchat por essa característica, né? A gente tem o WeChat, que é um chat chinês, né, é o WhatsApp da China. Tradicionalmente, a gente não usa muito aqui, Uhum. mas, assim, para as crianças e adolescentes, eu colocaria inicialmente, em termos de mensageria, esses caras, né? O Discord, ele tem uma característica complicada, por conta da falta de conhecimento dos pais que ele existe. Se o seu filho joga videogame, existe uma grande probabilidade de ele usar o Discord, né? E aí ele está conversando com pessoas do mundo todo que jogam aquele jogo, e aí esqueça o jogo. Nesse momento, não interessa qual é o jogo. Se é um jogo de violência, se é um ambiente virtualizado, não interessa. O foco aqui é a conversa que ele está tendo com uma pessoa que está do outro lado, que ele não sabe quem é. Que você também não sabe quem é, pai, mãe, né? Essa é a grande sacada. E às vezes o próprio videogame, ele tem embutido lá um chat nativo, pode ter um chat nativo, uma ferramenta nativa, para poder conversar. Ou o próprio jogo pode ter um chat, para poder, que permite a conexão remota com outros jogadores, para trocar informações. O Discord é o mais conhecido, entre a galera gamer, é o que é o mais usado, tá? É usado também para outras coisas muito interessantes. Eu tenho uma conta no Discord, grupos interessantes, mas, resumidamente, eu colocaria, então, Discord, Snapchat, TikTok e o Random Chat. Na minha opinião, hoje, desses, assim, pelo menos que eu tenho conhecimento, né, de uso que a gente vê com certa malícia, seriam esses caras, né? Boa. Haroldo? Acho que do ponto de vista da segurança da informação é isso mesmo, né? Talvez uma dica para o Discord seja de ter amigos online que conhecem offline, né? Então, às vezes, o que acontece é que os meninos eles jogam entre amigos da escola ou amigos que eles conhecem do bairro, família. Então, você sabe com quem você está falando ali, aí forma aquele grupo e então
faz um jogo, é uma forma, né? Mas sempre tem que ver com quem ele fala, né? Porque mesmo entre conhecidos pode rolar alguma coisa ali. Então, acho que do ponto de vista de segurança da informação é isso mesmo. Agora, do ponto de vista do compartilhamento das informações, eu acho que talvez não tenha uma rede social ou um aplicativo que seja particularmente mais perigoso do ponto de vista da prática, né? Porque tem coisas que a gente faz que qualquer aplicativo é perigoso. Sim. Então, por exemplo, ficar postando muita foto de filho na internet, em grupos abertos, né? A chance de compartilhamento dessas fotos é grande, a gente sabe, tem práticas de pedofilia online, em vídeos, em fotos, e tem pessoas que entram em grupos, tem muito professor que eu converso, que às vezes gerencia o grupo da escola, e fala que tem sempre gente estranha tentando entrar, né? Então, saber onde você compartilha esse tipo de foto. Não compartilha público para todo mundo. Compartilha no álbum da família, compartilha entre amigos, compartilha num grupo de pais que se conhecem da escola, né? Não fica disponibilizando informação do seu filho, assim, gratuito, de mão beijada na internet, porque isso é perigoso. Acho que a gente hoje vive num cenário que a gente precisa conhecer a etiqueta do uso da internet. A gente perdeu isso, né? É inevitável. Existe uma etiqueta. Existe etiqueta tradicionalmente, né, no relacionamento social, né, tradicional, e existe a etiqueta do relacionamento na internet. E as pessoas, elas realmente precisam começar a entender essa etiqueta, né? De novo, de você formar grupos com pessoas que você conhece. Faz a festa do pijama, faz um dia de pipoca para assistir filme, chama os amigos dos filhos para você conhecer pessoalmente e tudo mais. Pergunta quem é, né? Tenta se informar quais são as pessoas. E nesses grupos, né, enfim, que a gente compartilha informação, entenda que não é porque você está num grupo que as pessoas ali têm certas afinidades que você vai abrir sua vida como se você tivesse um divã. Sim. Né? Você tem que ter cuidado, porque e até, de novo, já houve vulnerabilidades do WhatsApp especificamente, em que os atacantes eles obtinham links de grupos do WhatsApp e através do link ele entrava direto no grupo. Putz, aí nós estamos falando de um grupo de, sei lá, 200, 300, 1000 pessoas, às vezes passava batido aquela uma pessoa a mais entrar no grupo. E o cara estava lá no grupo só para poder ficar escutando as conversas e eventualmente pegando fotos, né, das pessoas. Então você tem que ter muito cuidado. Se você é um administrador de grupo, por exemplo, tem um grupo aí e ele é público, fique atento com as pessoas que estão entrando no grupo, né? Às vezes o cara está lá, de novo, é o lobo na pele de cordeiro, o cara está se fazendo de interessado no conteúdo, mas na realidade ele está querendo obter informações ali das pessoas do grupo, às vezes é de uma pessoa específica, ele está tentando obter informação para realizar um ataque maior, ou enfim, gerar um dano maior, né? A gente realmente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, essa troca de informação. Essa sensação de anonimato da internet, ela tem os dois lados, né? Por um lado, ela promove uma desinibição, então você acaba conversando com pessoas, procurando coisas, interagindo de um modo que às vezes na vida real você não seria tão desinibido para poder fazer. Agora, pode dar uma falsa sensação também de que não tem consequências para o que acontece. Então, realmente, a gente tem que estar sempre pensando no online, realmente nas nossas relações offline. Então, isso é algo que você faria para alguém, não sei, numa praça pública, né? Num lugar público, por exemplo. Você convidaria alguém que você não conhece a participar de uma roda de conversa que você tem com seus amigos, né? Quem que são aquelas pessoas que ficam meio ali distantes, estão olhando? Eu acharia no mínimo suspeito que uma pessoa estivesse olhando a gente ali, né? Então, por que a gente convida essa pessoa para estar dentro de um grupo online, né? Então, eu acho que serve como uma boa comparação pensar nisso, porque ajuda a gente a adequar um pouco as regras sociais que a gente tem na vida real, né, para o mundo online, pensar o que vale, o que não vale, como a gente se protege. Boa. Eu gostaria só de complementar com o que o Haroldo falou e dizer que, de fato, né, na verdade não existe segurança, assim. Quer dizer, deixa eu tentar pontuar. A segurança, ela não existe segurança 100%. Acho que é melhor dizer assim. É por isso que, principalmente quando se trata de criança ou de adolescente, o que eu acho, né, é o que o Haroldo e o Marcos também disseram, é de você, entre aspas, construir toda a base para ela entender o que é o mundo, né? Ninguém nasce sabendo, como o próprio Haroldo
Acho que foi você mesmo que disse. O cérebro tá um pouco ruim. Mas eu acho que, por exemplo, até o Facebook, até o WhatsApp, cara. O WhatsApp é muito mais prático a pessoa ela mandar uma foto, por exemplo, para alguém direto do que, tipo assim, você às vezes perder de vista o que tá acontecendo, sabe? Então, acho que rede social nenhuma é segura. O que vai ser seguro, na verdade, é a pessoa. Então, você instrui ela, você ensinar. Não precisa, quer dizer, eu acho que não só tentar, depende da idade da criança, né? Eu acho que não precisa de ter celular, mas enfim, não só às vezes acompanhar o que ela está fazendo, mas às vezes pegar algum exemplo e tentar mostrar de uma forma que geralmente eu faço, que é mostrando com filme. Por exemplo, eu gosto muito de filme, né? E alguns filmes, geralmente tem no Netflix também, estou fazendo propaganda aqui de graça, mas alguns filmes eles acabam mostrando um pouco do perigo, mas de uma forma mais leve, digamos, sabe? Então acho que é uma forma visual muito prática para você mostrar para uma criança, para um jovem, o porquê que você às vezes proíbe ela de determinada coisa, sabe? Então, eu não lembro agora de nenhum filme. Tem sim, tem um filme chamado. É velho o filme. O Inimigo do Estado, mais ou menos. É um filme bem velho, assim. Ele mostra a internet dos anos 80, 90, que mostra o poder da internet, sabe? O que as pessoas conseguem fazer, né? As pessoas, entre elas, com conhecimento. Mas, enfim, é um filme família, filme tranquilo, com Will Smith, principalmente, e que você consegue mostrar, né, o que é o poder da internet. Se a criança ela tem um conhecimento mais ou menos técnico, você consegue mostrar documentários, né? Como, por exemplo, do Edward Snowden, né? O Quinto Poder e outros documentários, né? O Dilema Social, que é um excelente documentário, é também família, agora que eu lembrei aqui agora. Então, acho que criar essa base para a criança ou para o jovem entender que é perigoso. Tem também só para finalizar aqui, uma série chamada... Eita, tava na ponta da língua. Eu esqueci, eu não vou lembrar o que eu falo. Enfim, eu usar meios... Hã? The Boys. Não, The Boys eu acho que ele é pesado para a juventude, assim. Porque ele aborda, dependendo do episódio que você for ver, você vai ver que, embora ele fale de heróis, mas ele pega algumas coisas da realidade muito dura que para você mostrar para uma criança, eu acho que você vai desiludir ela, desanimar ela de viver a vida, sabe? Que, enfim, era Black Mirror. Tem alguns que ele é baseado numa tecnologia futura, né? Tem um episódio lá que é do Facebook, digamos assim. Eu não vou lembrar agora com certeza, mas é como se ele fizesse analogia, né, da facilidade que alguém consegue tendo suas informações. Então, só para resumir aqui, eu acho que toda rede social é perigosa, mas também ela tem um lado bom, né, que é conectar pessoas, etc. A questão toda é você criar essa base para a criança, para ela entender o mundo que ela está entrando, né, e também mostrar para ela que a vida não é só a internet, é o mundo real e etc. Beleza? Uma coisa que o Júlio César Campos Machado ele disse, que eu não conheço, e eu não sei se o Marcos ou o Haroldo conhece, ele falou o seguinte: o que crianças buscam por voz, abrem o microfone e tal, não sei o quê. Não, mentira, peraí. Na verdade é o Roger Lourenço, desculpa, gente, eu li errado aqui. Ele falou o seguinte: o diálogo é muito importante, porém os aplicativos de monitoramento ajudam muito. Utilizo o Family Link da própria Google e periodicamente fazemos, eu e a esposa, vistorias no celular. Vocês conhecem, vocês podem indicar, eu não conheço nenhum, alguma ferramenta para ajudar os pais a monitorarem e que funcione, né? E suas limitações também, vocês podem compartilhar isso para a galera? O Family Link é bem legal, né? Como ele falou, é do Google, ele é bem bacana, né? Ele é bem interessante. Existem ferramentas de monitoramento, mas você tem que ter muito cuidado com a questão, apesar de, né, como eu apresentei aqui, de existir a responsabilidade dos pais, você tem que ter muito cuidado, porque ainda existe uma questão da privacidade do adolescente, principalmente, né? Você ficar, e já tem até, não aqui no Brasil eu não conheço, mas nos Estados Unidos já tem jurisprudência, inclusive, de pai condenado porque o filho deixou o celular de bobeira e foi lá ver mensagem de rede social do filho e tudo mais. Mas o filho era de menor? O filho era menor. E aí respondeu no lugar do filho, gerou um certo constrangimento e a corte americana condenou, né? Não sei se foi o pai ou a mãe,
mas condenou o responsável legal porque invadiu a privacidade do adolescente. Caraca. Uma coisa é você controlar, você ter o cuidado de você controlar esses aplicativos e eventualmente sites notoriamente danosos ou com conteúdo inapropriado para a idade da criança ou do adolescente. Outra coisa é você ficar bisbilhotando na vida do seu filho. Uhum. Então, é uma linha bem tênue. Você tem que ter cuidado. Sim. Tá? Quando a gente fala assim, não existe expectativa de privacidade, você tem que ter muito cuidado. É um termo forte, não quer dizer que, eu sou pai, sou mãe, eu vou agora ver as mensagens do meu filho, da minha filha, os paqueras e tudo mais, e vou dar fuçando lá na intimidade. Uhum. Não é por aí. Você tem que ter cuidado. Existe sim essa privacidade nesse tocante. É uma linha tênue, né? Você precisa ter o controle de novo, mas você não deve, né, invadir a privacidade do adolescente. Porque ele tem as conversinhas de adolescente mesmo, né? Tem os paqueras, tem turma lá, tem as coisas, né? Se sente mais confortável estar conversando lá com o pessoal da sua idade. Normal, faz parte, né? Então, você tem que ter cuidado, né? Então, existem esses aplicativos de controle, que aí eles têm essa pegada meio da privacidade, você tem que ter cuidado. O Family Link, ele é mais um controle mesmo parental, né? Como eu já tinha comentado, e aí, né, já enviei, deve estar aí nos links para vocês darem uma olhada, do controle parental, que já vem de novo, com Windows, no Android, no iPhone, para você fazer esse controle, né? Inclusive de horário de acesso, você restringir horário. Meu filho só pode passar 2 horas por dia na internet, isso é uma coisa, né? Você não está fuçando nas mensagens, você está dizendo, só pode usar 2 horas a internet, só pode jogar, né, de tal hora a tal hora, só pode jogar tal jogo, só pode acessar tal site, isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e ficar capturando as mensagens que são enviadas, aí é uma outra coisa. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem. Boa. Acho que sim, e queria até complementar que a privacidade é muito importante na Constituição de todo mundo, de cada um, porque a gente tem que aprender a lidar com a liberdade também. E quem não tem liberdade, lá na frente, não vai saber lidar com mais liberdade quando tiver, né? Então é importante que, especialmente os adolescentes, vão podendo lidar com um pouquinho de cada vez, para quando chegar na fase adulta, eles saberem lidar com mais. Boa. Eu tô colocando o link, os links que o Marcos mandou aqui na descrição. Se você também tiver algum link para comentar, para enviar, você pode ficar à vontade. Uma outra coisa que o Roger Santos ele escreveu aqui que eu acho que vai ser interessante para vocês é o seguinte. Gostaria de perguntar ao psicólogo ou perito criminal, né? Quando da ausência dos pais, os pais precisam trabalhar e a criança na faixa de 13 a 16 anos. Fazem da curiosidade e rebeldia em casa sozinho. O que vocês recomendam? Eu criaria a criptografia por perfil e deixava o perfil dela como a regra sem que ela mesma conseguisse alterar? O Windows 10 consegue isso? Tem algo além disso? Então, pelo que eu entendi, ele está preocupado com o fato dos filhos, entre aspas, ficarem sozinhos, né, quando os pais vão trabalhar, e como é que ele lida com isso, assim. Ele tá bem no nível avançado, né? Tá falando criptografia já. Tá. Ele meteu criptografia, na verdade. Veja, eu acho assim, a gente está conversando aqui tendo em mente um público genérico, né? Obviamente, se você tiver um conhecimento um pouco mais elaborado de informática, dá para fazer umas coisinhas interessantes. Eu conheci um cara, um camarada, não vou citar o nome dele, que ele fazia o seguinte, ele gerava segmentos na rede da casa dele. Ele tinha diversas redes dentro de casa, mas porque o cara tinha conhecimento de informática para fazer isso. Então, ele tinha um pedaço público, e quando a galera chegava pedindo rede do Wi-Fi, ele disponibilizava para a galera, ele controlava o acesso, ou seja, o cara acessava a internet tradicional, mas ele bloqueava muita coisa. Ele tinha uma rede que era para o filho dele, os filhos e os amiguinhos, e ele tinha a rede dele, que ele acessava tudo. Né? Mas, putz, isso não é para o público comum, né? Isso não é uma coisa trivial, não é nada de extraordinário, mas não é algo assim fácil de você explicar para o público geral fazer, né? Como criptografia. Eu acho que o controle parental ele já está de bom tamanho. Sim, sim. Você consegue, de novo, tá fora de casa, você colocou no controle parental, criou uma senha, né? Uma senha bacana que a molecada tá sabida, viu?
Se botar uma senha Sim. fácil, os caras vão adivinhar. É, Vão quebrar a senha. Fica esperto nisso. Então, você colocou uma senha legal, você está dizendo, ó, cara, de tal hora não vai acessar a internet. Acabou. Você pode sair de casa, que ele vai estar lá com o celular e ele não vai acessar nada, porque você, no controle parental, você fez esse filtro. É uma coisa um pouco mais fácil, né? Nos links até tem um passo a passo lá para poder você criar o perfil e fazer esse tipo de coisa. Eu acho mais tranquilo do que a criptografia. Já é realmente uma coisa um pouco mais, né, complicada, um pouco mais avançada. Tá? Eu iria no controle parental. Eu acho que já está, de novo, de bom tamanho. Já dá sim, para sim. fazer um controle legal e, né, e efetivo. Perfeito. E acho que, complementando, acho que é bacana saber também o que seu filho está fazendo, porque de vez em quando eles entram em contato com coisas que não devem, porque eles não conseguem lidar com isso. Sim, Não é nem tanto porque eles podem estar em conflito com uma regra, mas porque eles não sabem muito o que fazer de tudo isso. De sim, vez em sim. quando também, você enfrentar uma regra é uma forma de você descobrir quem você é. Isso é muito comum no adolescente. Adolescentes que começam a se vestir de preto, que começam a desafiar as regras da sociedade, eles estão também buscando um pouco quem eles são. Então, às vezes, isso vem pela oposição, né? E então é legal entender o que ele está querendo com isso, né? Uhum. Se ele está querendo desafiar pelo desafio, se ele está querendo se achar numa oposição, se ele não está conseguindo lidar, eu acho que tem sutilezas ali que só numa boa conversa você vai conseguir descobrir. Boa. A Vera Pimentel, ela comentou algo que em teoria está fora do assunto, mas eu acho que talvez futuramente a gente pode trazer esse assunto para uma live, que é assim. Eu gostaria de saber o conteúdo do Minecraft, até que ponto ele transmite exemplo negativo. Pegando sobre jogos, eu acho que realmente talvez uma live futura a gente pode pegar sobre esse assunto, mas eu não tenho tanta autoridade para falar, apesar que eu gosto muito de jogos, mas eu não tenho muita autoridade para falar isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Vocês querem pular? Olha, eu acho que eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre questões sociais de jogos, entendeu? Porque é aquela questão. A minha geração, né? Eu acho que eu sou Uhum. o mais velho. Eu acho que não, eu sou o mais velho aqui de nós dois, mas não sou tão velho assim, né? Eu ainda estou ali na faixa dos 40, não cheguei nos 50. Aham. Mas a minha geração é uma geração que a gente assistia, cara, Rambo, Aham. entendeu? O nome dos nomes do filme era Preparado para Matar, entendeu? E era tudo, era tiro para tudo quanto era lado, porrada e bomba, entendeu? E a gente jogava jogo violento. Uhum. Assim, e não foi por conta disso que hoje tem um bocado de adulto louco saindo metralhando a galera. Quer dizer, naquela época, não tinha essa galera metralhando gente entrando em escola e saindo jogando bomba. E eu acho que talvez os jogos fossem até mais violentos do que são os de hoje. Porque não tinha muito essa discussão e esse filtro, entendeu? Uhum. Os filmes, eu me lembro que tinha uma época que até saía na televisão, né? Filme não apropriado para menores de tantos anos e tal, mas, cara, se o pai não tivesse ali na hora, a gente assistia o filme, madrugada dentro, entendeu? Noite dos Mortos-Vivos, Massacre da Serra Elétrica. Porra, Massacre da Serra Elétrica. É um negócio mais, hoje em dia, né? Totalmente surreal. Mas, enfim, a gente assistia, pô. Eu tô falando de adolescente assistindo essas coisas, que hoje em dia o cara, putz, cara, o cara não é assistir o cara que sai matando todo mundo aqui, decapitando a galera e tal, né? E de novo, então não é assim, de novo, eu não tenho formação para discutir sobre as questões e os impactos sociais, psicológicos, etc. Mas eu acho que não é só o jogo em si, entendeu? E se fosse assim, seria uma lavagem cerebral, todo mundo que pegasse um jogo desse e fosse jogar, ficava pirado e saía matando todo mundo na primeira raiva que tivesse. Uhum. E não é isso que acontece, porque não é assim que funciona. Então não é só o jogo, existe todo um contexto, eu acho, Isso. social, entendeu? Tem outras, se você for ver, claro, você vai ver que por trás tem outras coisas, que sim, essas coisas, que o jogo foi só um gatilho, né? Aquelas outras coisas é que piraram a cabeça lá do cidadão, né? Não foi o jogo. Mas é claro, você tem que estar atento à faixa etária, né? Você colocar uma criança de 10 anos para poder jogar um jogo que o bonequinho tá lá, né, cortando cabeça da galera, pegando, né, jogando bomba,
e metralhando, não precisa ser doutor em psicologia para você, né, chegar à conclusão que não é muito adequado, né? Vamos combinar. Tá? Um cara de 16, 17 anos, 14, jogar um jogo desse, ele já tem discernimento para saber que aquilo ali não é a realidade, entendeu? Que aquilo ali não é, de fato, né, real, assim como num filme. Né? Então, assim, tem outros jogos de mundos virtuais, né? Como The Sims e outros aí. Não é só pelo fato do cara estar num jogo, né, que ele está criando um personagem, um avatar, e né, jogos que o cara começa a construir uma vida, que ele vai, né, perder a noção da realidade. Mas se o cara começa a jogar aquilo ali 20 horas por dia, muito provavelmente ele vai perder a noção da realidade. Né? Então você tem que ter também esse controle e tudo mais. Mas, de novo, eu acho que o jogo é só um gatilho. Tem as outras coisas que com certeza tem por trás é que estão, né, eventualmente corroborando para o cara pirar. Né? Mas, de novo, eu não tenho informação para discutir a fundo sobre isso. Né? Isso é mais minha opinião, né, de percepção de uma maneira geral. Olha, essa é uma questão para uma live totalmente distinta, porque é bem complexa mesmo. Mas eu concordo, porque quando a gente considera o comportamento humano, a gente raramente tem uma concepção de causa e consequência. Então, não é uma coisa que leva a outra, como se fosse um joguinho de dominó, né? Mas são funções, são símbolos, são coisas muito mais... são coisas muito mais sutis, muito mais diferentes do que simplesmente esse comportamento de causa e consequência. Então, é difícil você dizer que qualquer coisa causa um comportamento, seja um jogo violento, seja um filme, seja uma coisa que uma pessoa disse, né? Essa questão do gatilho, ela tem sido popularizada, a palavra gatilho, né? Então, qual o gatilho para a crise? Né? Tem sido popularizado muito no jargão até terapêutico. Mas tem um estudo aí bem recente do Christian Dunker, da USP, ele vai traçar uma história dessa palavra gatilho, do termo na psicologia, e veio muito da guerra contra as drogas. Então, se a pessoa usava drogas quando ela estava com amigos, então quer dizer que estar com amigos era gatilho para usar drogas, ela não deveria estar com amigos, né? Essa concepção de comportamento, de novo, é discutível, porque não necessariamente estar com os amigos que vai fazer com que ela use, né? Mas talvez oportunidades, a questão de que está disponível, a questão de que aqueles amigos é uma forma de socialização, a droga, né? Assim como as pessoas vão para o bar e acabam bebendo cerveja na sexta-feira à noite, por exemplo, né? Então a gente pode começar a pensar nisso com mais profundidade. Mas, de novo, para poder cobrir tudo, tem que ter toda uma outra live, porque é um assunto complexo, né? Mas dá para dizer isso, é uma boa pergunta. Por que então algumas pessoas vão ser violentas, jogando jogos violentos, e outras não? Né? Então isso já leva a gente a perceber que algumas pessoas desenvolvem essa violência, agressividade na realidade, e outras pessoas não, deixam isso no ambiente virtual. O que faz com que umas sejam umas e outras sejam outras, né? Se um adolescente está vendo, está imaginando que está matando alguém na realidade, como ele faz um jogo, é muito diferente de um outro que joga até 8 horas no fim de semana, né? Desliga e vai dormir. Boa. E aquela fantasia não persiste. Então, ter um comportamento desse pode ser um forte sinal de que aquela pessoa precisa de alguma atenção. Boa. Ela pode não estar bem em algum ponto. É a observação, né, do próprio comportamento, né, de certa forma. Eu pegando um pouco do que o Marcos disse, eu gosto muito de jogos, eu tinha canal de jogos também, e eu já joguei muitos, não tantos jogos violentos, mas porque minha família, no passado, né, tinha muito do jargão, isso é do diabo, isso não é. Não sei se vocês passaram por essa época. Antigamente era difícil você ter muita coisa, muita diversão, né, porque tudo era do diabo. Então, isso meio que filtrava o que a gente podia jogar, né. Mortal Kombat, por exemplo. Mortal Kombat 2, por exemplo, né, que era um jogo bem legal. A gente custava jogar, tinha que jogar escondido, etc. Então, ainda assim, eu joguei em alguns jogos e eu acho que, como você deixou claro e como o Marcos também disse, é todo um conjunto, né? Não é só uma coisinha nem outra. Apesar que você, como é profissional na área, você tenha mais autonomia para falar do que eu. Eu queria agradecer aqui
ao Marcondes Santos, né? Ele ajudou a galera com algumas questões, enquanto a gente comentava, a gente conversava. Tem algumas perguntas que não são exatamente do tema, né? Como pergunta, por exemplo, do Stranger, se eu pronunciar errado, vocês me perdoem, Stranger Things, né? Que é uma série, eu não lembro sobre o que ela se trata, mas agora parou aqui a questão de perguntas sobre o nosso propósito. Então, a gente já passou muito do horário, eu peço primeiramente desculpa a vocês dois por termos passado do horário, agradeço muito vocês dois por estarem disponíveis aqui, né? E fico muito grato aí pela galera que está assistindo até agora, né? Cadê aqui o horário? São quase 2 horas de live. Vocês estão aqui assistindo, acompanhando, conversando no chat. Então gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, as pessoas que deram like, menos ao cara que deu dislike. Esse aí eu não agradeço, não. Gostaria de agradecer aqui ao Haroldo e também ao Marcos Fábio. Futuramente, quem sabe, a gente pode trazer mais alguma live sobre temas parecidos ou sobre esse tema, né? E fico muito feliz aí de ter recebido vocês dois. O Haroldo é um prazer enorme tê-lo aqui, né, no canal da Academia de Forense Digital. E também é um prazer enorme também estar conhecendo você e estar criando, né, esse conteúdo que de fato é um conteúdo de valor para as pessoas. Marcos Fábio, a gente já gravou. Fico feliz novamente de tê-lo aparecendo no canal e vai ter provavelmente mais um projeto que você vai ser convidado. Então gostaria de agradecer a todo mundo, fico muito feliz de todo mundo que assistiu até aqui, agradecer novamente aos convidados e a gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade, o momento agora é de vocês. Só agradecer, meu amigo, pelo convite, sempre um prazer estar aqui podendo bater um papo, trocar uma ideia aí com esses temas sempre tão importantes, tão relevantes, que realmente precisam ser discutidos. E ficar à disposição. Se você precisar aí, a gente sempre dá um jeitinho para bater um papo aqui, trazer um conteúdo legal aí para a galera que assiste o canal. Perfeito. Então, boa noite a todos, agradecer a presença de todo mundo aí, também um prazer conhecer o Haroldo. Espero aí ter outras oportunidades aí que a gente possa trocar ideias. Isso. Boa noite a todo mundo aí, um forte abraço. Perfeito. Para mim também foi um prazer, queria agradecer o Marcos, o Wesley pelo convite. E é um prazer também poder compartilhar algumas informações que às vezes a gente fica conversando ali entre colegas e acabam não chegando até o público, né? E como que é importante que as pessoas possam saber de tudo isso. Pois é. Então é um prazer poder estar aqui também. Queria agradecer as pessoas que participaram dessa live, ficaram assistindo com as perguntas, né? E fico à disposição também para o que vocês precisarem. Então, muito obrigado a todo mundo novamente. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente noite para vocês. Se eu não conversar com vocês amanhã, um excelente final de semana. Um bom dia das crianças para todo mundo, né? E é isso aí. Boa noite aí e até mais aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforencedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!